Olá, bom dia! No intervalo de aula de hoje, você acompanha o quadro Momento Especial com a professora Ana Beatriz Freitas. Vamos falar de arte, estética e educação, possibilidades artísticas por pessoas com deficiência. E também o quadro E Agora, Professor, com a professora Mara Suassuna. E qual é o papel do professor? Será que o papel do professor é conduzir? É acompanhar? É ter o olho no outro, seu aluno? Para você que quer levar para sua sala de aula conhecimentos atuais e reflexões que possam gerar novos significados e um sentido outro que possa transformar para melhor o nosso mundo, fique ligado porque está no ar o Intervalo de Aula, espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Destaque-se no mundo que está cada vez mais audiovisual. Faça o curso técnico em produção de áudio e vídeo. Agora é luz, câmera e ação. Inscreva-se na Faculdade Araguaia. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Coloque nos seus planos ter mais qualidade de vida. Coloque nos seus planos fazer o que realmente ama. Coloque nos seus planos realizar o sonho de muitas pessoas. Coloque nos seus planos ser valorizado e respeitado. Coloque nos seus planos cuidar de tudo que é importante. Inscreva-se no vestibular 2018. Faculdade Araguaia. Coloque nos seus planos. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Intervalo de aula começando e nesse primeiro bloco a professora e psicóloga Mara Suassuna traz reflexões importantes sobre ser professor, os diferentes papéis desse profissional, a missão. Se você, professor, já se pegou questionando sobre esses assuntos, vale a pena acompanhar o quadro E Agora, Professor? Estamos de volta com o nosso quadro E Agora, Professor? E o tema de hoje é justamente sobre os diferentes papéis de um professor. E qual é o papel do professor? Será que o papel do professor é conduzir? É acompanhar? É ter o olho no outro, seu aluno? É plantar sua semente? Ser professor é muito mais do que exercer uma profissão. É muito mais do que dar aulas, aplicar e corrigir provas. Ser professor é uma profissão, eu digo até uma missão de vida, que exige muito esforço, muito preparo, conhecimento, pesquisa, tempo, dedicação e, mais ainda, requer compromisso e comprometimento. Mas quando se é professor, isso não é nada, porque o profissional da educação sabe que o seu maior objetivo é ensinar e compreende que o caminho para que isso aconteça é muito mais complexo. Não exige apenas seu desenvolvimento cognitivo, mas sim de suas habilidades socioemocionais que vão possibilitar uma atuação mais efetiva e mais próxima. Quando a gente fala de conduzir, na realidade, o professor, ele ajuda e acompanha esse aluno. Ele compartilha conhecimento, propaga informação e faz com que esse outro, seu aluno, cresça, mostrando caminhos, dando as mãos para que tudo isso seja consequência de um processo de criação de vínculos.
Como que isso ocorre? Por esse processo de aproximação e de compreensão do outro, o que realmente exige amor. Todo professor, ele deve se orgulhar do vínculo que ele cria com seus alunos e principalmente do comprometimento que ele tem com a sua profissão. É muito necessário estabelecer essa parceria. Eu vejo muito isso na relação que eu estabeleço com os meus alunos. Mais do que um vínculo construído na sala de aula, nós construímos também vínculos de amizade, onde professor e aluno são ajudas mútuas nesse processo de desenvolvimento. O professor, ele sabe que é fundamental conduzir seus alunos, mas mais do que conduzir, ele precisa respeitar o tempo e a singularidade de cada aluno, compreendendo que o desenvolvimento humano, ele é constante e contínuo. E cada um dos nossos alunos tem o seu próprio ritmo, a sua singularidade. Saber enfrentar os obstáculos dos nossos alunos, ajudando com que esses alunos superem as suas frustrações, as suas dificuldades, é justamente onde consiste o nosso papel de professor. E principalmente porque quando nós ensinamos, quando nós estamos envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem, a gente não espera nada, a gente não espera reconhecimento e não espera retorno. Por quê? Porque é justamente a clareza do papel de ser professor que é o maior reconhecimento do nosso papel profissional. E isso é muito importante, esse reconhecimento, porque é justamente a clareza do papel de ser professor que nos protege emocionalmente e faz com que nós estabeleçamos relações saudáveis com os nossos alunos. Um outro aspecto fundamental desse processo de ensino-aprendizagem é justamente o olhar que nós, professores, temos em relação aos nossos alunos. Isso não importa que professor você seja, se de educação infantil, fundamental, ensino médio, superior, o que nós precisamos é reconhecer, e isso é extremamente importante, que cada aluno tem o seu próprio contexto, as suas necessidades, o seu próprio repertório de vida. Por isso, é muito importante que o professor se dispa das suas crenças e se liberte de qualquer choque, seja ele cultural, geracional ou social, para que realmente ele consiga compreender o processo de ensino-aprendizagem e assim seja capaz de compartilhar com seus alunos os seus conhecimentos. É muito importante que nós, professores, também tenhamos a clareza e possamos realmente quebrar muitas das crenças que muitas vezes trazemos dos nossos processos de educação para que, ao quebrar essas crenças limitantes, sejamos capazes de lidar com esses alunos sem julgamento, sem críticas, compreendendo de uma forma muito natural as dificuldades dos nossos alunos, sabendo que é essencial, principalmente nesse processo, despertar a curiosidade, permitir a dúvida, permitir até que eles nos critiquem, que nos questionem, porque é só assim eles vão se tornar sujeitos autônomos. Muitas vezes o professor tem dificuldade para lidar com as críticas dos alunos, porque ele ainda está naquele papel de professauro e não de professor. É preciso enxergar que o processo de ensino-aprendizagem, ele mudou. O processo de educação atual, ele é diferenciado. Nós não temos mais aquele papel de ser o dono da verdade ou o dono do conhecimento. São nas nossas trocas com os nossos alunos que eles aprendem e nós também aprendemos. Por isso é muito importante, professor, que você também plante a sua semente. Muitas vezes o professor tem medo de errar e a gente erra, porque o ser humano, ele é passível do erro. Agora, o erro não pode gerar medo e não pode paralisar. O erro, na realidade, é uma grande possibilidade que nós temos de aprender, porque são as nossas experiências que nos ensinam. E por isso é muito importante que você, professor, não tenha medo de errar, não tenha medo de se expor como ser humano, porque você não é um Deus, você é simplesmente um sujeito que assumiu uma missão de ajudar outras pessoas a se construírem também como indivíduos. Então, qualquer obstáculo que você tenha, né, qualquer dificuldade, nós sabemos que estar na sala de aula não é fácil. Muitos são os desafios. Agora é preciso encarar esses desafios,
a assumir os riscos desse processo educacional, de lidar com o julgamento do aluno, da crítica, da reclamação, do contestar aquilo que muitas vezes você faz com a melhor das intenções. E eu quero dizer para você, isso é algo que não está na teoria, é algo que eu vivencio na prática. Quando você tem clareza do seu papel de professor, você cumpre o seu papel assumindo todos os riscos. E esses riscos jamais serão obstáculos para que você cumpra a sua missão. E agora, professor, está pronto para plantar essa semente, cultivando o crescimento a cada dia, nutrindo a cada minuto, mesmo sem saber quais serão seus frutos? Eu fico dizendo que o maior orgulho é quando eu encontro um aluno depois de muito tempo e vejo que aquela sementinha que foi plantada se fortaleceu, se multiplicou e está a cada dia mais forte. Ser professor é manter-se, apesar das dificuldades, apaixonado pela sua profissão. Eu sou apaixonada pela profissão, eu sou apaixonada pelo meu trabalho e tenho orgulho. E eu tenho certeza que você também, professor, é muito mais do que um professor. Você é um poeta que faz da educação o universo para investimento e crença no ser humano. Então, eu deixo aqui um questionamento para você. E agora, professor, você já foi capaz de plantar a sua semente, de conduzir, de acreditar e, principalmente, de propiciar para o seu aluno esse vasto universo do conhecimento? O nosso quadro fica por aqui e a gente se vê logo, logo. E agora, professor, vamos semear mudanças e conhecimentos? Estou te esperando no nosso próximo E Agora, Professor. Apresente sua nota do Enem e tenha até 100% de desconto na matrícula. Coloque nos seus planos ser um super profissional com a Faculdade Araguaia. O Hotel Serras de Goiás é o lugar ideal para se hospedar em Goiânia. Com excelente localização, está situado entre os principais centros de compras, teatros e clínicas médicas do setor aeroporto e do centro da cidade, ao lado do Estádio Olímpico e o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Apresentando decoração própria e singular, que lembra a antiga arquitetura da província de Goiás, quem se hospeda aqui conta com estacionamento exclusivo e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de unidades preparadas para atender pessoas com necessidades especiais. Aqui, no Hotel Serras de Goiás, o sabor da boa gastronomia também faz parte do café da manhã. Hotel Serras de Goiás, a receptividade e o aconchego da cultura goiana bem perto de tudo o que você precisa. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Coloque nos seus planos ter mais qualidade de vida. Coloque nos seus planos fazer o que realmente ama. Coloque nos seus planos realizar o sonho de muitas pessoas. Coloque nos seus planos ser valorizado e respeitado. Coloque nos seus planos cuidar de tudo que é importante. Inscreva-se no vestibular 2018. Faculdade Araguaia. Coloque nos seus planos. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza.
Voltamos ao intervalo de aula, espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. O assunto agora é arte e inclusão. No quadro Momento Especial, a professora Ana Beatriz Freitas aborda a arte e condições de deficiência, a arte e possibilidades de estética, de autoexpressão, realização profissional e inclusão. Acompanhe. Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Momento Especial. E hoje especial porque vamos falar de arte. Arte e condições de deficiência. Arte e possibilidades estéticas. Eu trouxe algumas obras, algumas reproduções, assim, na verdade, elaboradas por pessoas em condições de deficiência e que, por meio da arte, elas puderam, além da autoexpressão, converter isso como uma atividade profissional. Vamos começar com reproduções ali, assim, de quadros de uma entidade de pintores, chama Pintores com a Boca e com os Pés. E ela é formada ali por associados que tem essa condição em razão de uma amputação, de uma perda ou de uma impossibilidade de movimento dos membros superiores, e por causa disso aprenderam outras atividades, o desempenho de outras atividades por meio da boca ou por meio dos pés como substitutivo dessa função manual. E algumas dessas pessoas desenvolveram esse talento para a pintura. E importa destacar a maioria dessas pessoas, dos autores, né, dessas obras de arte, são pessoas adultas, algumas entrando meia-idade ou terceira idade, e que até essa condição, né, diferenciada, eles adquiriram. Nem todos nasceram assim, muitos foram foi uma condição adquirida e que houve um aprendizado da técnica e um aprimoramento. E hoje, mundialmente, há essa associação, na realidade, uma cooperativa, mais que uma associação, uma cooperativa, e com esse objetivo mesmo, dessa demonstração da arte, cada um em seu contexto, suas possibilidades. No Brasil, ela é sediada em São Paulo. Alguns são os exemplos internacionais, e cujas obras de arte ali são expostas, ou então, né, as reproduções por formato ali de cartões, e que mostram, né, essa possibilidade da educação, do aprendizado, e se a gente remetendo com a educação da pessoa adulta, que muitas vezes até a crença, independente ali dessa condição diferenciada ou não, em razão de uma necessidade especial, uma necessidade específica, mas em muito a crença às vezes que prevalece que depois de uma certa idade, depois da idade adulta, que o sujeito não seria capaz de um aprendizado formal, de um aprendizado de uma técnica, de um aprimoramento. E exemplos como esse vêm a mostrar justamente o contrário, até do aprimoramento e da alta sensibilidade. Sim, é claro que quando a cognição, quando os aspectos intelectuais estão preservados, é muito mais fácil o aprendizado, o aprimoramento de qualquer técnica ou ensinamentos do modo geral, que vão exigir, além da função manual, todo também um trabalho intelectual dirigido com uma finalidade ali específica, orientada. Mas o que a gente não pode esquecer, que mesmo para aqueles que têm algum comprometimento, a via da arte ela pode se expressar até por ganhos daquilo que hoje a neuropsicologia, a neuropedagogia também vai chamar das funções metacognitivas. O que isso quer dizer? Quais aquelas competências que possibilitam o sujeito aprender a aprender? Isso, em outras palavras, é desenvolver a capacidade, entre outras, do raciocínio lógico, do pensamento abstrato. Então, vou apresentar agora, não um trabalho propriamente de arte, educação, ou de arte como comercialização, mas arte agora como
arte-terapia. Este é um trabalho de um então adolescente com características de autismo, características específicas de autismo e com um quadro de deficiência intelectual também associado. E não alfabetizado. E o que ele fazia, assim, basicamente, assim, do ponto de vista aproximado ali de uma alfabetização, de um aprendizado de cunho escolar, era um desenho, maioria assim de movimentos circulares, ou de um movimento assim para um lado e para o outro, direita e esquerda, mas sem muita definição quanto à noção de limites. Nada quanto a um refinamento de uma tridimensionalidade. E foi realizado um trabalho, esse há muito tempo assim, que realizei esse trabalho juntamente ali com uma arte-terapeuta, tentando fazer essa conjugação de arte-terapia e psicopedagogia, do desenvolvimento por meio de funções expressivas, por meio da arte, e que os sujeitos ganhassem assim, funções, né, quanto a essa metacognição. Então, à primeira vista, podia assim, não, foi feito assim, um aprendizado assim, da letra O, né, porque até o nosso conhecimento social acerca do formato, não é assim, da figura assim, em questão. Mas sim, muito mais relevante do que isso foi o processo para onde se chega a esse produto, que é o que na arte-terapia vai se configurar como, de fato, o processo terapêutico e aliado à psicopedagogia, as funções da aprendizagem. Então, para uma pessoa com espectro autista e deficiência intelectual, uma das dificuldades é com a questão do raciocínio abstrato e dessa percepção mais da tridimensionalidade, seja ali no espaço vivido e na projeção desse espaço enquanto obras, enquanto escrita, enquanto organização dos objetos no espaço físico. E ao longo, né, assim, de encontros, esse adolescente, estava então com 17 anos de idade, ele pôde dar forma, pouco a pouco, à sua expressão. Então foi um trabalho iniciado com pintura, ali assim a tinta de um lado para o outro, e essa fita crepe ela foi colocada na ocasião, sugerida pela arte-terapeuta, desse movimento do ir e vir, até para que o próprio sujeito tivesse a consciência ali assim do próprio limite ali na figura, que ao final ele já desempenhou sozinho. O trançado depois foi feito pelo sujeito, para ele cobrir um trecho ali com uma figura, destacado ali assim do fundo, e que ele pôde ver o primeiro desenho que ele havia feito como fundo e essa superfície que está em tecido em relevo. Então nós temos aqui na realidade 3 planos, né? Assim, o do fundo, no desenho assim em branco, a parte ali assim da tela, propriamente ali em verde ali pela pintura, e essa figura que é a parte ali assim em tecido, que foi feita ali no primeiro momento e posteriormente colada, em que ele pôde perceber na figura os 3 níveis e dar sentido a isso. E dar sentido ali por quê? Tanto pelo desempenho assim nas etapas, como também pelo fato de, no meio de vários trabalhos semelhantes, que foi assim, uma atividade executada com um grupo ali de outros jovens, com diferentes condições, mas dele se reconhecer no seu trabalho, como autoria. Bom, gente, para encerrar e não menos fantástico, são reproduções de um fotógrafo profissional, Eugen Bauschker. E as características da foto, das produções fotográficas, uma ocasião me lembro que eu mencionei aqui o trabalho dele num momento especial, e que ele se caracteriza por ele ter a dependência ali de alguém quando ele quer fotografar. Então ele chama, assim, obviamente, uma pessoa ali, assim, que enxerga, descreve a situação para ele, e aí ele aponta, assim, dirige o foco ali para onde ele quer fotografar. Aí às vezes ele pede, quando é um objeto ali, uma pessoa que ele quer essa aproximação, ele pede para que se aproxime da pessoa dele,
E ele tateia, né, vai assim com as mãos, pega o ângulo assim com a câmera, fotografa e depois trabalha essa fotografia. Então todas são preto e branca. Algumas ele coloca os caracteres braille, depois trabalhados na fotografia, como essa do meio. A mão que aparece é a mão dele, quando não aparece a mão dele, aparece a sombra dele ali como fotógrafo. E ele é filósofo também ali de formação, e perguntam às vezes assim, para ele assim, como que é possível, né? Como assim uma arte, assim, um aprendizado de uma profissão, até assim nesse desafio. Ele, após ter perdido as duas vistas, ele perdeu na ocasião da guerra e antes a outra vista por um acidente. Então, aos 12 anos, ele estava completamente cego. Então, assim, como que é isso? Ele trabalha muito com as memórias do tempo que ele enxergava, isso que, óbvio, assim, que estão presentes, mas ele disse que o mais importante, ele diz que cabe na nossa reflexão como educadores, né, desses limites, às vezes, que a gente coloca para a possibilidade, assim, do outro de aprender alguma coisa, e que ele diz o seguinte, até assim, filosofando ali, assim, a respeito, que mesmo para a pessoa com a visão preservada, assim, para o artista muito habilidoso, ele vai dizer, Michelangelo, por exemplo, para ele pintar a Capela Sistina, ele não teve que ver aquela cena ao vivo e tocar para ele poder pintar, de ter assim um pré-requisito dele ter visto uma imagem e poder reproduzir e aquilo ter um cunho estético, uma beleza. Na realidade, o maior poder para a arte se expressar como tal é a capacidade de imaginação. E essa é humana. Então, enxergando ou não enxergando fisicamente com os olhos, sobrevém a capacidade humana de imaginar os seus cenários. E aí, tendo ali assim o domínio ali da técnica em questão, tudo vai ser preenchido aquela ideia, né, assim, aquele cognitivo, a gente falava assim do cognitivo e do metacognitivo, né, da capacidade de aprender as funções abstratas, a racionalidade, do mundo mental, mas muito mais do que isso, o que dá a dimensão estética, a dimensão da criatividade, da beleza ali, assim, com organização, não é? Aquilo que desperta, assim, a emoção, esse lado relacionado, articulado com essa dimensão da racionalidade, a dimensão da imaginação, como até vai muito nos dizer bem filósofos como Bachelard, Merleau-Ponty, quando trabalham visível e invisível, de ressaltar do que o que nós não vemos está por trás da visibilidade do aparente cenário. Então, como espectadores, temos que ir além. E assim como o nosso também olhar estético, como educadores e como pessoas que acreditamos nas habilidades e na criatividade dos aprendizes. O intervalo de aula desse sábado se encerra aqui, mas no próximo eu espero você. Gostou dessa edição e quer rever? Vá ao nosso canal do YouTube. O que gostar, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Anote também o nosso Facebook e Instagram. Durante a semana, a gente posta sobre cursos, eventos da área da educação e chamadas do programa. E quem não é adepto das redes sociais também consegue entrar em contato conosco pelo e-mail. Nossa equipe conta com você para difundir conhecimentos e transformar para melhor o nosso planeta. Grande abraço e até sábado que vem.